CRP Cast. O CRP Cast é o boletim sonoro de informações do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul e é voltado a todas, todos e todes profissionais da psicologia. Trabalha para orientar e fiscalizar o exercício da profissão de psicologia, sempre de forma transparente e atenta às causas importantes do seu segmento e antenada a tudo o que acontece no âmbito social, dentro e fora do Rio Grande do Sul. O CRP Cast é uma iniciativa inédita no âmbito regional, dirigida a essa categoria que constrói diariamente a realidade da psicologia em nosso país. A cada episódio dessa série, iremos destacar notícias, dicas e entrevistas. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes! Eu sou Leocádia Costa e apresento a vocês o 24º episódio do CRP Cast, especial sobre os 60 anos de regulamentação da profissão de psicologia no Brasil. Neste episódio, no CRP Destaca, iremos apresentar as principais ações realizadas pelo Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul para celebrar esse marco da profissão. Na roda de conversa, a presidenta do Conselho Regional de Psicologia, Ana Luísa de Souza Castro, e a presidenta do Conselho Federal de Psicologia, Ana Sandra Fernandes Arcoverde Nóbrega, debatem sobre o passado, o presente e o futuro da psicologia, mediadas pela conselheira Roberta da Silva Gomes. Nas locuções, contamos com a colaboração da conselheira Eliana Sardi Bortolom. CRP Destaca. Olá, tudo bem? Eu sou a conselheira Eliana Sardi Bortolom e nessa edição do CRP Destaca vamos resgatar algumas ações realizadas pelo Conselho Regional de Psicologia em comemoração aos 60 anos da profissão. Durante o mês de agosto, os polos do CRPRS se mobilizaram e organizaram diversas atividades nas câmaras municipais para marcar os 60 anos da profissão. Erval Seco, Osório, Cruz Alta, Sagrada Família, Frederico Westphalen, Capão da Canoa, Pelotas, Porto Alegre, Paverama, Caxias do Sul, Passo Fundo e Bagé foram algumas das cidades que prestaram homenagens à psicologia. Acesse crprs.org.br/60 anos e saiba mais sobre essas ações pelo Estado. Na quinta-feira, 11 de agosto, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul realizou um ato solene em homenagem aos 60 anos da regulamentação da psicologia no Brasil. Em uma proposição da deputada estadual Sofia Cavedon, a medalha da 55ª legislatura da Assembleia foi entregue ao CRPRS, em alusão aos 60 anos da profissão. No dia 16 de agosto, o CRP promoveu o evento online 60 anos da psicologia, produzir e resgatar histórias para construir o futuro que queremos, com a participação das psicólogas Cel Silva Cavalcante, Sandra Fagundes, Maria Luísa Pereira de Oliveira e Thaís Mendes Farias. As convidadas mostraram a evolução da atuação profissional, questionando, adaptando e fortalecendo o exercício profissional pautado na diversidade e na valorização dos direitos humanos. As instituições de ensino foram convidadas a reunir seus acadêmicos para acompanhar a atividade. Acesse o canal do CRPRS no YouTube e confira o vídeo do evento na íntegra. Na edição número 90 da revista Entre Linhas, convidamos protagonistas da história da psicologia e novas profissionais a compartilhar suas memórias e dividir experiências significativas inseridas nessa trajetória. De que forma suas vidas foram impactadas pela psicologia? Como contribuir para o fortalecimento da profissão na luta pela garantia de direitos? O que esperar para o futuro da psicologia? São algumas reflexões apresentadas nos textos ao longo da publicação. Acesse a revista em crprs.org.br/entrelinhas e confira. Roda de conversa. A
psicologia é uma ciência e profissão comprometida com as lutas e as transformações sociais do país, guiada pelo compromisso de um fazer científico, ético e político. É sob essas premissas que a profissão completa agora, em 2022, 60 anos de regulamentação no Brasil. Essa trajetória sempre foi marcada pela participação de profissionais, entidades e coletivos que contribuíram para a construção de uma profissão que tem como marca o cuidado e a promoção da saúde e da dignidade humana, e é participante ativa nas políticas públicas. Hoje, são mais de 425 mil profissionais no Brasil, presentes nas políticas públicas da saúde, da assistência social, na educação, na clínica, no sistema de saúde, na segurança pública, no trânsito, nas organizações, no trabalho, nos esportes e em todos os contextos em que o cuidado à saúde mental é um chamado. Com a pandemia da Covid-19, a profissão precisou se reinventar e, mais uma vez, reafirmar seu compromisso social. Com o agravamento das desigualdades sociais e as manifestações de racismo, machismo, capacitismo, LGBTI-fobia e outras formas de opressão e ódio cada vez mais autorizadas, resistimos e seguimos orientando, debatendo e redefinindo as condições técnicas e éticas do fazer da psicologia, enquanto ciência e profissão. Nesta roda de conversa especial, convidamos a atual presidenta do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, Ana Luísa de Souza Castro, e a atual presidenta do Conselho Federal de Psicologia, Ana Sandra Fernandes Arcoverde Nóbrega, que estão encerrando suas gestões a relembrarem um pouco dessa história e a falarem sobre o futuro da profissão. A mediação fica por conta da conselheira Roberta da Silva Gomes. Olá a todos que nos escutam, eu sou Roberta da Silva Gomes, sou conselheira na atual gestão do CRPRS e hoje a gente vai conversar nessa roda de conversa com a Ana Sandra Fernandes, que é a presidenta do Conselho Federal de Psicologia, e também com a Ana Luísa de Souza Castro, que é a presidenta do Conselho Regional de Psicologia, e vamos falar um pouco sobre a trajetória da psicologia nesses 60 anos de profissão no Brasil. Olá, Roberta. Obrigada por estarmos juntas em mais um momento como esse. Oi, Ana. Oi, Ana Sandra. Oi, Roberta. Olá a todas as pessoas que vão em algum momento nos escutar. Então, Ana, hoje a ideia é a gente poder pensar um pouquinho sobre como tem sido 60 anos da nossa profissão no país, né? Quais são os marcos, então, que a gente tem dessa profissão durante esses 60 anos de história. Acho que a gente pode começar, né, com uma falando e quem quiser também, se a outra quiser fazer alguma contribuição, alguma complementação. Roberta, Ana, o pessoal que nos escuta nesse momento, eu tenho, durante esses meses, né, de comemoração dos 60 anos de regulamentação da psicologia no Brasil, eu acho que uma coisa me chama muito a atenção e eu gostaria sempre de demarcar, que é sempre o fato de que a psicologia que nós comemoramos hoje, ela é, em várias medidas, muito diferente da psicologia regulamentada há 60 anos atrás. E eu acho que isso é uma coisa importante e a gente precisa olhar para esse fenômeno. Nós temos hoje uma psicologia diferente da psicologia de 1962, muito mais, talvez, comprometida com as demandas do povo, da sociedade, uma psicologia mais implicada nos processos das políticas públicas, uma psicologia que foi, ao longo das últimas décadas, se reconstruindo numa perspectiva de olhar para aspectos extremamente importantes, e isso também tem a ver com a própria história do Brasil nas últimas décadas, né? Então, a gente tem uma psicologia muito comprometida com os processos democráticos, com essa noção da democracia como um valor, como algo absolutamente importante para pensar a psicologia brasileira, uma psicologia fortemente comprometida com os direitos humanos, muito alinhada com o momento de redemocratização do Brasil
Brasil, a partir do processo que marcou a nossa Constituição, a composição ali da nossa Constituição Federal. Então, eu penso que hoje nós temos uma psicologia muito mais voltada para o nosso povo, para a nossa gente. Uma psicologia que também se faz a partir da nossa perspectiva de povos latino-americanos, uma psicologia que passou a pensar a ciência e o exercício da profissão a partir da realidade do nosso povo, da nossa gente. Eu penso que nós temos muito a comemorar, porque hoje nós temos uma psicologia muito mais voltada para as nossas demandas, para as nossas necessidades, para as nossas realidades. É o suficiente? Tenho certeza que não. Tenho certeza que nós temos um processo longínquo ainda, que a gente precisa avançar, que a gente precisa construir, mas eu penso que a gente já fez reflexões importantíssimas de reorganização, de rumo, de olhar para várias questões importantes, como, e aí é um marco também desses 60 anos, uma psicologia muito comprometida, com pautas absolutamente importantes para a sociedade, como a questão do fato de vivermos numa sociedade absolutamente racista, e aí com várias questões de violação de direitos humanos, de populações como os povos indígenas, como a população LGBTQIA+. Então, eu penso que nós temos uma ciência e uma profissão muito preocupada em ser antimachista, anti-LGBTI-fóbica, antirracista, anticapacitista. Acho que nós temos uma psicologia antenada para esses processos que valorizam sempre, que precisam valorizar sempre a diversidade que nos caracteriza enquanto povo, enquanto sociedade. Desculpa, Ana, estou passando para você. Então, Ana Sandra tem falado nessas comemorações, né, que a psicologia ela tem mais de 60 anos no país, né, que a gente comemora esse ano a regulamentação da psicologia como profissão no país, e é impossível não pensar no ano de 62, quando isso aconteceu, e fazer um paralelo com o que a gente vive no ano de 2022. Né? Então, toda essa história da psicologia, que é uma história não linear, de avanços, de retrocesso, ela faz justamente 60 anos neste ano tão difícil, né? Nestes últimos anos que a gente tem vivido, né? Nesse país, em que muitos valores da psicologia, né? Que seja a defesa dos direitos humanos, a liberdade, a laicidade, as políticas públicas, o cuidado em liberdade, têm sido muito atacados. Né? Então, a gente vive nesse país anos já, né? Mesmo antes da pandemia, de muitos retrocessos. Né? Então, acho muito significativo marcar que em 2022, né, que os 60 anos, a gente comemora, mas comemora com muita preocupação, né, com o que tem acontecido, a psicologia que nós acreditamos e que nós construímos, né, nós aqui participamos do Sistema Conselhos de Psicologia, que eu não tenho dúvidas de dizer que a profissão tem um sistema de conselhos mais democráticos, né, que eu conheço no país, mas que nisso tudo nós temos lutado muito para manter essa psicologia laica, né, para defender a ciência, para garantir a resolução da homossexualidade, que tem sido muito atacada. Né? Então, é um marco de comemoração, mas também de preocupação. Né? Então, nós somos uma profissão essencial, né? Isso não há dúvida. Falar na psicologia é falar na defesa intransigente dos direitos humanos. Né? Isso se inscreve durante a pandemia e no pós-pandemia, né, a importância da nossa profissão, mas com toda essa preocupação aí com o que tem acontecido no mundo e nesse país, né, que a Ana Sandra fala um pouco, né, que eu acho importante demarcar isso, que é os nossos desafios, né, para os próximos 60 anos. Acho que vocês trouxeram coisas bem importantes, né, sobre esses desafios. Aí, desafios que, como a Ana Luísa acabou de colocar, não são desafios novos, né, não são desafios que surgem só com a pandemia da Covid-19, mas que acabam se intensificando, né, nessa conjuntura. Conjuntura
política, a crise sanitária, o aumento das pessoas que passam fome no nosso país, e como que a psicologia vem intervindo nessa realidade. A gente, com a pandemia, precisou se reinventar enquanto profissão, enquanto categoria. Muitas coisas precisaram modificar nesse percurso, nesse trajeto desses últimos 2 anos e meio. Mas e hoje? Como que vocês enxergam a psicologia atravessando esse momento de uma desigualdade social tão exacerbada, com a fome sendo tão presente na vida de grande parte da população brasileira? Primeiro, assim, nós acho que durante a pandemia, que a pandemia ainda não acabou, mas vamos dizer que a pior parte tenha passado, sim, a gente teve que se reinventar, teve que pensar formas de funcionar, discutir biossegurança, tratar, pensar e discutir esse enorme sofrimento que ele veio de formas diferentes, A gente costuma dizer que as pessoas não estavam todas iguais na pandemia. Uma parte das pessoas pôde trabalhar na sua casa, pôde ter a sua garantia, de vida, e muitas outras foram expostas, Então, a gente sabe o que se passou nesse país em termos do atraso das vacinas, em termos da saúde, e sendo nós, como nós somos, uma profissão absolutamente intricada, ligada com a saúde, não poderia ser de outra forma, Não poderia ser de outra forma, porque junto com a pandemia, hoje a gente sabe que os índices de violência nesse país, assim, são absurdos, Crimes de ódio, racismo, feminicídio, e nós, enquanto uma profissão, justamente, que se ocupa das pessoas, com o bem-estar delas, com a saúde delas, seria impossível não estarmos preocupadas. Então, eu acho que os nossos desafios, eles são muito maiores, Então, a gente não tem só coisas boas para contar do passado dessa profissão, Uma profissão que lá no seu início era extremamente elitista, ligada absolutamente na clínica privada, Hoje nós não somos mais desta forma. A maioria das psicólogas deste país trabalham nas políticas públicas direta e indiretamente, Mas a gente também tem uma história que talvez seja bem importante falar, para as pessoas jovens, Nós temos uma história de uma psicologia que também colaborou com o regime militar no país, que fez atendimento a pessoas que estavam sendo torturadas para testar a continuidade ou não dessa tortura, Então, é importante elucidar isso, para as novas gerações. Então, a gente tem construído uma outra psicologia, uma psicologia ética, psicologia inclusiva, Mas não tem só elogios e coisas boas para falar sobre o passado da nossa profissão. É por isso, Ana, que pegando aí o gancho do que você traz, é que o slogan da comemoração dos 60 anos de regulamentação é exatamente esse, A psicologia é 60 anos, uma história para construir um futuro. Saber e conhecer a nossa história é fundamental para construir os próximos passos dessa ciência e dessa profissão. E aí o processo histórico é um processo que não deve ser negado, Nem negado, nem apagado. Afinal de contas, ele nos baliza, nos orienta para que a gente, de repente, não queira ou não deva repetir ou cometer equívocos, erros que, de repente, a gente já entendeu, não serão, enfim, importantes para o futuro, Então, acho que essa psicologia é uma psicologia que se faz dentro de uma compreensão de que não existe um sujeito isolado do seu contexto, da sua sociedade, do seu entorno, e aí, quando Roberta falava assim, o desafio de se fazer psicologia, numa sociedade onde, por exemplo, a gente vive com um percentual absolutamente indignante de pessoas que, nesse exato momento, passa fome.
que vive numa situação profunda de insegurança alimentar, entre nível leve, moderado e severo. Isso diz para a gente que tem um papel muito importante da psicologia para ser feito, porque não existe o sujeito que seja apenas psicológico, sem ser esse sujeito que está encarnado na vida, né? Essa pessoa que precisa de ter condições dignas de trabalho, que precisa estar alimentado, que precisa ter acesso a serviços, que precisa ter seus direitos garantidos. Então, enquanto nós estivermos falando de uma sociedade onde as mulheres morrem pelo simples fato de serem mulheres, onde os índices de violência são altíssimos, onde os números de pessoas em situação de encarceramento podem superar os números de pessoas que estão em processo de aprendizagem educacional nas escolas, onde a gente percebe ainda situações de graves violação de direitos humanos, num país de desigualdades absolutamente alarmantes, como é o caso do Brasil, a gente entende que qualquer psicologia sendo feita numa realidade como essa, ela tem um desafio da mais importante ordem, no sentido de pensar esse sujeito como um sujeito histórico, um sujeito social, um sujeito de direito, um sujeito que precisa ser compreendido pela psicologia dentro dessa perspectiva. Não dá para você isolar ou considerar essa pessoa atendida pelo psicólogo em qualquer uma das áreas onde o psicólogo esteja, sem considerar o fato de que essa pessoa é uma pessoa que convive aí dentro desse cenário que a gente acabou de descrever. E a gente precisa entender que nós fazemos 60 anos de regulamentação nesse cenário absolutamente complexo, nesse cenário dividido, polarizado, nesse cenário onde as pessoas têm receio de falar sobre determinados temas que envolvem questões políticas. Então, tudo isso diz muito para a psicologia e se coloca como desafio para essa psicologia do futuro, né? Acho que a gente precisa olhar para o nosso passado na perspectiva de querer construir uma história para a psicologia, os próximos 60 anos da psicologia, absolutamente na noção e na direção de um compromisso de transformação. Acho que nós precisamos olhar para esse futuro dentro de um movimento de uma profunda indignação com aquilo que está colocado e de muita coragem para mudar o que precisa ser mudado, e nesse entendimento de que a psicologia pode contribuir de uma forma muito potente com a construção de um projeto de sociedade para um país que seja mais inclusivo, um país que seja possível podermos viver todas, todos, todes com dignidade. É isso que a psicologia precisa produzir, promover e contribuir. Pegando esse gancho, né, da Ana Sandra, quando ela fala em coragem para mudar, que a psicologia precisa ter essa coragem, né, poder intervir em todas as formas, né, de violação dos direitos humanos, todas as formas de opressão. E aí não tem como a gente não considerar também as relações étnico-raciais e a psicologia, né, uma vez que a gente vive em um país em que 56% da população é negra, né, se autodeclara como pessoa negra, sendo o segundo país com maior população negra do mundo, né, só fica atrás da Nigéria. Então, isso associado ao fato de que a psicologia, ainda que já tenha caminhado bastante, né, numa, vamos chamar assim, desconstrução da elitização da profissão, ainda é uma profissão hegemonicamente branca, né, composta por profissionais que são brancas. E aí, nesse sentido, eu questiono vocês de que forma essas profissionais, e aí em qualquer campo de atuação, né, seja na área clínica, seja nas políticas públicas, seja nas organizações, seja na formação, né, no ensino em psicologia, então de que forma essas profissionais podem intervir, atuar, né, para que a psicologia seja efetivamente presente na luta antirracista. Roberta, primeiro eu gosto sempre de destacar isso, que nós, quando eu falo nós, eu falo o Sistema Conselho de Psicologia, que nós demoramos muito no processo de reconhecimento de que também uma psicologia feita numa sociedade estruturalmente racista é também essa psicologia racista, né? E que
bem no próprio sistema Conselho de Psicologia, isso é uma coisa que a gente não poderia fugir à regra, né? Então, o sistema Conselho de Psicologia vem, ao longo dos anos, num processo absolutamente necessário de reconhecimento desses processos, tanto que quando a gente diz que a nossa primeira resolução que trata sobre a questão do racismo, ela é de 2002, ou seja, uma resolução absolutamente, do ponto de vista histórico, absolutamente recente. Eu quero acreditar, Roberta, que a gente tem lançado mão de algumas ferramentas e de algumas estratégias para promover na prática o que a gente fala no discurso, porque eu acho que prática precisa se alinhar com o discurso, senão as palavras ficam vazias. Então, para te dizer assim, eu vejo, por exemplo, agora o nosso regimento eleitoral que organiza as eleições para o pleito do sistema Conselho de Psicologia, que acontece inclusive agora em agosto, entre o dia 23 e 27, eu penso que é um regimento eleitoral que já produz um avanço no sentido de ser, de fato, um processo inclusivo, de ser um processo que olha para o sistema e diz, não, espera aí, vamos abrir as possibilidades de que as psicólogas, psicólogos e psicólogas, na sua diversidade, ocupem os espaços de poder, ocupem o sistema Conselhos de Psicologia e que venham produzir aqui de dentro, junto com os demais, de fato, ações, políticas que sejam, de fato, políticas inclusivas, afirmativas. Então, assim, eu tenho uma alegria muito grande de poder estar participando nessa gestão desse processo que procura, mesmo que seja minimamente, que eu entendo que essa é uma ação que é quase como se fosse uma gota no oceano, mas que as ações de produção de referência técnica, as ações que promovem reflexão, discussão, combate em relação ao racismo e a produção de regimentos que produzem, de fato, um movimento concreto de inclusão, ainda que inicialmente num sistema de cotas, eu acredito que é um passo, e eu penso que é um passo importante para buscar reparar, né, para buscar um processo de reparação de um sistema, de uma categoria de psicólogos e psicólogas que funciona num país majoritariamente constituído por pessoas pretas, mas de um sistema embranquecido, né? Então, eu espero e tenho essa expectativa de que, por pequena que seja esse processo e essa iniciativa, que ela seja um passo e um pontapé importante nesse processo de reparação histórica, de acolhimento do sistema Conselho, dessa diversidade que constitui a psicologia brasileira. Eu falo com muito prazer, eu participei do GT Regimento Eleitoral, né? Então, essa nossa eleição, que vai acontecer nos 60 anos da psicologia como profissão no país, marca a nossa primeira eleição com cotas, né? Então, lugares estão garantidos para pessoas negras, indígenas, pessoas com deficiência. Isso eu acho fundamental, assim. E as ANAs, né, trouxeram questões bem importantes para a gente poder pensar a inserção da psicologia na luta contra as opressões, né? E aí a gente está falando aqui de racismo, de capacitismo, LGBTfobia, né? A gente não pode esquecer que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Então, o quanto a nossa inserção pela luta, né, a favor dos direitos humanos é fundamental enquanto categoria. E, para finalizar, de quais são as perspectivas que ficam, então, né, para o futuro da profissão. Vocês muito falaram da nossa trajetória, né, enquanto profissão, e a psicologia se consolida, né, e é criada não só através de lutas importantes e, né, legítimas, mas também reforçando, né, violência e opressões. E daqui para frente, né, o que se perspectiva para que a gente siga avançando enquanto categoria, enquanto profissão,
enquanto pessoas que lutam para que os direitos humanos de todas as pessoas sejam preservados e respeitados no nosso país. Então, Roberta, eu vejo esse futuro e, às vezes, de uma forma muito preocupada, sobretudo num contexto de ameaça à liberação massiva da formação totalmente EAD em psicologia. Isso me preocupa pessoalmente, no sentido de pensar do impacto de uma ação como essa para o futuro da nossa profissão, né, para a qualidade da formação. A formação dos nossos profissionais é um aspecto que a gente precisa estar muito atento, que a gente precisa estar muito vigilante, porque dessa formação depende a qualidade do serviço que vai ser prestado à população, à sociedade. Então, eu tendo a ficar muito alerta com essa questão da formação, acho que é um aspecto importante para a gente pensar o futuro. Eu penso que é uma psicologia que vai precisar se desafiar com o avanço das novas tecnologias, né, no que diz respeito à garantia de processos fundamentais da psicologia, como a garantia da proteção, da confidencialidade, da intimidade das pessoas, tudo isso operando conjuntamente com essa perspectiva das novas tecnologias, né, os aspectos éticos da nossa profissão, que é uma coisa importantíssima, né, de como que a gente vai pensar esse exercício, tendo que conviver aí com tantas mudanças, com tantas transformações, sem que a gente perca a qualidade técnica, a qualidade ética, porque isso é imprescindível e fundamental para o exercício de uma profissão. E aí, para dizer que, assim, com tudo isso, penso que essa profissão é uma profissão que vai estar cada vez mais antenada, cada vez mais comprometida com o desenvolvimento dos processos sociais, das condições de vida, das condições de trabalho, das condições de existência do nosso povo, da nossa gente. Então, eu penso que o futuro da psicologia espera que sejamos, né, a gente precisa cada vez mais desse compromisso com essa profissão exercida, encarnada com a realidade do nosso povo, da nossa gente, e com um compromisso muito importante. Eu dizia, no dia da comemoração, lá em Brasília, dos nossos 60 anos, uma frase do Agostinho de Hipona, que ele diz que é preciso que a gente tenha esperança. Esperança que contém e que tem duas filhas muito bonitas. Uma dessas filhas é a indignação, a outra dessas filhas é a coragem. É preciso que a gente construa esse futuro com a indignação necessária para que a gente não se conforme com as coisas que precisam ser transformadas e com as coisas que não podem ser aceitas nem naturalizadas. E que, junto com isso, que a gente tenha coragem para se colocar à luta na perspectiva de lutar e de transformar aquilo que precisa ser transformado. Então, desejo a todas nós, psicólogas, psicólogos, a indignação e a coragem necessária para construirmos juntas os próximos 60 anos da nossa profissão. Obrigada, Ana Sandra, obrigada, Ana Luísa, por essa conversa que a gente teve aqui hoje. Falamos coisas bastante importantes, né? E esperamos que quem for nos escutar que possa refletir junto com a gente, né? Que possa se implicar também nessa construção de uma psicologia que seja efetivamente antirracista, anticapacitista, anti-LGBTfóbica, e que lute, né, para que os direitos humanos sejam preservados. Então, uma psicologia plural, diversa, democrática e transparente, né? E tenhamos mais 60 anos aí para construir essa profissão. Muito obrigada.
Esperamos que tenham gostado do 24º episódio do CRPcast. A série de episódios estará disponível nas plataformas Spotify, Deezer e canal de YouTube do CRPRS. Convidamos vocês para conhecerem o nosso site www.crprs.org.br e seguirem as nossas redes sociais no Instagram, Twitter, Facebook e LinkedIn, mantendo assim a nossa conexão virtual em dia. Contamos com a sua escuta no próximo CRPcast, com novos temas e assuntos sintonizados sempre com você. Um tchau para todas, todos e todes e até breve! Esse foi o CRPcast, uma iniciativa pioneira criada pelo Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, voltada a todas, todos e todes os profissionais da psicologia. O podcast tem a produção da Mirai e a participação de convidados comprometidos com a coletividade, propondo ações para consolidar o acesso à psicologia na sociedade brasileira.